Meus caros, hoje é mais um dia assinalável em Portugal. Primeiro porque ficamos a saber que com 99% de certezas, o pior português de Portugal a viver ainda no nosso país não será eleito pelos imigrantes fora da Europa e, portanto, perderá o seu tacho como simples deputado na Assembleia da República. Ele, que, como se recordam, foi provavelmente o pior presidente da Assembleia da República de sempre, um odioso contra a direita, um desgraçado que sempre gostou de malhar na direita, como se a direita fosse alguma doença. A direita que é quem governa os países mais desenvolvidos do mundo. Tal desgraçado acaba de perder esse tacho, provavelmente alguém lhe dará outro na própria Europa, mas que vá e que fique bem longe do nosso país. A segunda razão que torna este dia tão especial é porque ele é o dia do pai. Bom, bem sabemos que isto são tudo jogadas e invenções do comércio, mas de qualquer maneira é bom recordar que sem um pai nós não existiríamos. E por muito que as ideologias de género queiram fazer esquecer às criancinhas da tenra idade, intelectualmente indefesas ainda nas escolas, a partir dos 5, 6, 7, 8, de que podem ser meninos ou meninas, podem até ser uma coisa qualquer entre os 30 e tal géneros que inventaram. A verdade é que sem uma mãe biológica e um pai biológico, essa bandidagem que criou e que persegue esse tipo de ideologias não teria sequer nascido. Se a mãe deles tivesse feito uma interrupção voluntária de gravidez, meus caros, eles também não teriam nascido. Mas eles não querem saber disso para nada. O aborto é bom, mas é para os outros, não para eles. E a ideologia de género é boa para os outros, porque se fosse para eles, felizmente não funcionou. Ou então não teriam sequer nascido. Mas porque há pais e mães, nascemos todos. E hoje é o dia de celebrar o pai. Eu já não posso celebrar o meu, que me foi roubado pelo Serviço Nacional de Saúde em 2004, abandonando-o à sua sorte numa dança macabra de ambulâncias entre os hospitais de Ceia, Coimbra, novamente Ceia, Guarda a seguir e depois novamente Coimbra, onde acabou por falecer. E sem que o SNS cuidasse sequer de tentar perceber de que é que teria morrido o meu pai. Tivemos que ser nós, os filhos, a exigir uma autópsia para podermos perceber de que é que o deixaram morrer. E deixaram-no morrer de infarto de miocárdio, que ele aguentou ainda durante 6 dias a correr entre 3 hospitais. É este o tipo de SNS socialista que a esquerda ou a ex-esquerda quer defender, quer salvar, mesmo que para isso tenho que continuar a morrer e a deixar morrer milhares e milhares de inocentes e aqui no interior do país onde não há muitas vezes, demasiadas vezes, socorro a tempo e horas. Acontece que o Dia do Pai coincide com o aniversário do maior humorista português após a década de 40, tirando, portanto, Vasco Santana, António Silva, Ribeirinho, entre muitos outros. Mas isso era no tempo da outra senhora, no tempo do Salazar, e realmente após o 25 de Abril, logo a seguir, a partir de 76, 77, aparece esta força da natureza que se tivesse nascido em Nova Iorque, Londres ou Paris, teria ido muito, mas muito longe. Mas, embora filho de um alemão, quedou-se por aqui, nunca tentou a sua sorte na imigração, mas mesmo assim, e ainda com muito que ele tem por fazer, podemos desde já dizer que é o maior humorista pós-25 de Abril em Portugal. E quando falo em humorista, falo em criador dos seus próprios textos, das suas próprias personagens, dos seus próprios gags. Criou personagens para si e para outros. E quando já no auge da carreira, percebendo que já não tinha tempo para fazer tudo, entregou parte da escrita a outros, é verdade, como por exemplo alguns membros dos Gato Fedorento que mais tarde desapareceram, ficando ofuscados pelo rap, Ricardo Araújo Pereira. Venho aqui comparar os dois, mas quer dizer, há realmente um universo que o separa. Hermano José nunca precisou de ridicularizar ninguém perfeitamente identificado para fazer humor.
pois é exatamente isso o que faz Ricardo Araújo Pereira. Não sabe fazer outra coisa. Herman satirizava um tipo de pessoas, um comentador de futebol, por exemplo, uma mulher do povo com voz fininha, um taxista, por acaso até personificado por uma mulher, Maria Rueff, uma apresentadora de culinária, sei lá, tantos outros, e tantas outras personagens também que ele fez e que enriqueceu com isso outros atores que com ele contracenavam e que fizeram as delícias da minha juventude e de outros dos anos 80 e 90. Eu até tive o privilégio de ter estado com ele por várias vezes no seu Herman Sick, em Passo de Arcos, e levei até a minha escola, várias turmas, ao seu programa, quando apresentámos o primeiro DVD feito em Portugal. E foi na nossa escola que ele foi feito. Hoje, Herman José faz anos no dia do pai, e faz 70. Uma bela idade, e por isso ele foi condecorado pelo ainda primeiro-ministro, e essa é que foi a parte menos boa da questão. Herman é merecidamente condecorado, disso não há dúvida, mas não devia ter sido por um primeiro-ministro suspeito de estar envolvido em negócios de milhões e por isso renunciou ele próprio ao seu mandato. Herman José merecia ter sido condecorado por um primeiro-ministro que não tivesse a história que tem António Costa atrás de si. A história política, olhem, ainda é como o outro. Eu estou a falar da história mesmo, a história na justiça. Pois todos se lembram do caso Casa Pia e das demarches que ele fez para que o seu amigo Paulo Pedroso fosse ilibado. Costa e Ferro Rodrigues, que se estava a marimbar para o segredo de justiça, tudo fizeram para salvar Paulo Pedroso do escândalo que acabou por se abater sobre si, tendo sido detido nas instalações da própria Assembleia da República. E mais recentemente, o facto do seu chefe de gabinete ter sido apanhado com 75.800 euros escondidos em livros e caixas de vinhos no seu gabinete, que é justamente ao lado do de António Costa. Herman José, o maior humorista português da democracia, que nunca precisou de ridicularizar ninguém, perfeitamente identificado, para fazer uma carreira ímpar no humor português. Pelo contrário, os novos humoristas de extrema esquerda não conseguem fazer humor sem ridicularizarem alguém, em particular, e perfeitamente identificado. Fazer humor não pode ser ridicularizar ninguém. Uma coisa é fazer-se uma sátira sobre um determinado grupo populacional, os chamados cromos, sem ofender ninguém em particular. Outra é elegermos uma pessoa perfeitamente determinada e identificada, como por exemplo André Ventura, para, semana após semana, se tentar ridicularizar numa televisão em canal aberto. Isso não é humor. Isso é política e baixa política. Ricardo Araújo Pereira decidiu tentar ridicularizar André Ventura em todos os seus programas. Nunca o conseguiu e também nunca o convida, porque já sabe que a diferença intelectual entre André e ele próprio é descomunal. E, não tendo essa coragem, limita-se a fazer o que fazem todos os cobardes: atacar pelas costas e fugir. Herman nunca precisou disso para fazer humor. Por isso, daqui a 100 anos ainda se falará em Herman José, e eu tenho a certeza absoluta que daqui a 10 ou 15 já ninguém se lembrará de Ricardo Araújo Pereira.